Preciso te atualizar também sobre o Flamengo, que recusou a proposta do Corinthians por Hugo Souza e que já discute a possibilidade de ele virar o goleiro número 2 na próxima temporada. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações e tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Flamengo. Alcaraz, reforço mais caro da história do Flamengo, vem treinando bem e pode ser novidade para os dois jogos decisivos que o Flamengo fará nessa semana. Primeiro contra o Fluminense, Campeonato Brasileiro, depois contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Hora de falar sobre o Flamengo e a possibilidade de Hugo Souza voltar para a Gávea na próxima temporada. Esse debate está sendo feito internamente entre dirigentes do departamento de futebol. A avaliação é de que o Hugo Souza tem enorme potencial e seria uma ótima sombra para o Rossi. Dessa maneira, o Flamengo, inclusive, discute a venda do Matheus Cunha no fim do ano. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa que tem livre trânsito dentro do Flamengo. Importante contar que, nas últimas horas, o Flamengo recusou a proposta do Corinthians em relação ao Hugo Souza. O contrato de empréstimo previa a opção de compra por 800 mil euros. Parcelamento em 4 vezes, ou seja, 200 mil euros. Mas o Flamengo não é obrigado a aceitar o garantidor, o fiador, apresentado pelo Corinthians. E o Timão utilizou-se do mesmo fiador da compra do Mateuzinho, que acabou sofrendo atrasos e o Corinthians, inclusive, segue devendo parcelas da compra do lateral direito. O fiador é a Brax, aquela que fechou com o Corinthians direito de exploração das placas de publicidade da Neoquímica Arena, acordo de 300 milhões de reais. Com o não que o Flamengo deu ao Corinthians, Timão tem duas possibilidades: tentar encontrar um outro fiador que possa ser aprovado pelo Flamengo, se é que isso vai acontecer, ou pagar os 4 milhões e 800 mil reais, valor que equivale aos 800 mil euros à vista. Caso contrário, pode perder o Hugo Souza na virada do ano, quando acaba o contrato de empréstimo. Só para completar em relação a toda essa questão, Matheus Cunha, que era muito bem avaliado algum tempo atrás no Flamengo, acabou perdendo esse status. Inclusive, há quem garanta que o Tite cai no Flamengo quando afirma que usaria o Matheus Cunha na partida contra o Corinthians na Copa do Brasil. A avaliação de que o Matheus hoje está muito abaixo do Rossi, com o sucesso do Hugo. E esse acordo ruim de só 4 milhões e 800 mil reais por 50% dos direitos econômicos, há dentro do Flamengo muita gente que defende a possibilidade de o atleta voltar para a Gávea. A última sobre o rubro-negro. Alexandro desfez aquele acordo para casa onde ele ficaria, aquela confusão toda, só para quem não sabe o que aconteceu. Recentemente o Jornal Extra publicou que Alexandro e Luiz Araújo se desentenderam. Tudo porque o Alexandro havia comprado uma casa onde o Luiz Araújo estava morando de inquilino. Só que o Luiz ficaria nessa casa até que a casa dele ficasse pronta. A casa atrasou e ele não conseguiu deixar a residência onde o Alexandro moraria. E o Alexandro foi cobrar o Luiz Araújo. No final das contas, o lateral esquerdo se desfez desse negócio, já comprou uma outra residência, também num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, e está tudo superado. Só para complementar em relação ao Hugo Souza, o Flamengo insiste que não aceitou as garantias oferecidas pelo Timão para a compra do Hugo Souza. Por garantias, entenda-se o contrato com a Brax. A justificativa do Flamengo é que a Brax também já havia sido oferecida num contrato de compra do Mateuzinho, que houve atraso. Dessa maneira, qual deve ser o destino final? Hugo Souza, para mim, será comprado pelo Corinthians, mas dia menos dia isso será resolvido. Nem que o Corinthians precise desembolsar os 4 milhões e 800 mil reais à vista. O Timão preferiria pagar parcelado, primeira parcela de 200 mil euros somente em janeiro do ano que vem, mas pelo andar da carruagem o Timão pode ser obrigado a quitar essa grana à vista em uma parcela só, para não correr o risco de perder o jogador. O grande risco maior nesse momento é de o Corinthians ser obrigado a pagar mais uma multa de 500 mil reais para poder utilizar o Hugo Souza contra o Flamengo. Vocês sabem que tem Corinthians e Flamengo no próximo domingo, Neoquímica Arena, jogo da Copa do Brasil. Se até lá esse problema das garantias não for resolvido e o Corinthians não tiver feito a quitação à vista da compra, o que eu não imagino que aconteça, é natural que pela terceira vez o Corinthians tenha de desembolsar 500 mil de multa. E aí o pacote Hugo Souza vai custar 7 milhões e meio de reais, sendo 1,5 milhão de reais de multa e o restante por um valor de empréstimo e também a compra do jogador. O que você pensa sobre essa história? Acha que o Flamengo está agindo de maneira correta? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado, beleza? Rodolfo Rodrigues de São Paulo, capital. Nicola, estou ligado no seu programa. Obrigado, Rodolfo.
O Aderlan Souza Nicola, Alex Santana e Thales Magno já estão liberados para jogar. O Alex Santana sim, o Thales Magno em fase final de recuperação. Devem ser novidades, especialmente para a partida do próximo domingo contra o Flamengo, jogo de volta da Copa do Brasil. O Marcos Araújo, você está errado, está no contrato que seria Brax. Só para recapitular, o Marcos talvez não tenha me entendido. A contratação do Mateuzinho tinha como garantidor a Brax, que é aquela empresa de agenciamento esportivo que trabalha com placas de publicidade, acordo de 300 milhões de reais. O Corinthians atrasou o pagamento da compra do Mateuzinho, tá? E agora, quando ofereceu mais uma vez a Brax como garantia para a compra do Hugo Souza, o Flamengo disse não aceito. E é um direito do Flamengo, embora o contrato seja gigante, muito maior do que os 4 milhões e 800 mil reais, tá? Obrigado ao R. Madelli pelas palavras, bem gentis. O Atila Zapata, tá atrasado, Nicola. Esse cara. Tem chances de o Flamengo pedir adiamento de datas no Brasileiro para março ou abril, durante o estadual, para termos menos datas durante o período próximo ao Mundial? Atila, não sei, cara, sinceramente, mas o Mundial você tá falando porque assim, ó, o Super Mundial de Clubes vai acontecer na metade do ano que vem, tá? Em julho, lá nos Estados Unidos. E o Flamengo acaba de, entre aspas, ser beneficiado, dá para chamar de beneficiado? Talvez, dá para dizer, vai, porque ele conseguiu uma alteração nas datas da Copa do Brasil. Os jogos da Copa do Brasil de semifinal, que estavam marcados para quarta e quinta da semana que vem, foram passados para sábado e domingo. Pedro Afonso Almeida, boa noite, Nicola, gostaria de saber, o Flamengo pode cancelar a venda do goleiro Hugo para o Corinthians ou não? É porque o Augusto Melo não paga à vista e pronto. É igual ao salário do Memphis, abraços. Bora, ótima oportunidade de explicar essa história. O contrato de empréstimo previa a opção de compra por 800 mil euros, que equivalem a mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Esse contrato de empréstimo também previa um parcelamento em 4 vezes 200 mil euros cada. Mas o Flamengo não é obrigado a aceitar o fiador, o garantidor do Corinthians. E o Flamengo já recusou esse primeiro garantidor, no caso, o mesmo da negociação com o Mateuzinho. O problema não está no garantidor ou no fiador. O problema está numa rixa que existe entre Corinthians e Flamengo. A negociação com o Mateuzinho teve parcelas atrasadas. Também por isso, dá para dizer que o Flamengo não aceitou esse fiador do Corinthians. Agora são duas possibilidades. Ou o Corinthians busca um novo fiador, ou o Corinthians vai ser obrigado a comprar à vista. Paulo Vinícius, Nicola, o que você pode falar sobre Hugo Souza? Que no final das contas, se o Flamengo não aceitar as garantias bancárias, o Corinthians vai fazer o pagamento à vista de 4 milhões e 800 mil reais e vai ficar com o jogador, tá? O Sandro Alves, boa noite, Nicola, tudo bem? Como é que tá a compra do Hugo Souza? Eu estava explicando, né? O Flamengo não aceitou. Deixa eu só acrescentar uma outra informação. Em meio a toda essa questão, que é meio burocrática, é meio chata, tem uma pessoa do Flamengo que me procurou para dizer que o Flamengo cogita a possibilidade de, não vendendo o Hugo Souza, repatriá-lo no ano que vem. Ele venderia o Matheus Cunha e teria o Hugo Souza como o goleiro reserva. Mas pro Hugo é muito mais negócio ficar no Corinthians em definitivo como goleiro titular do que voltar para o Flamengo para ser reserva do Rossi, sem nenhuma perspectiva de jogar com frequência. Concordam? O Edson Gley. Sou de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Nicola, quem vai para a final da Copa do Brasil? E eu acho que teremos, cara, que difícil, hein? Acho, tá? Só acho que teremos Atlético e Flamengo. Acho. Repercutindo uma entrevista que Gabigol concedeu nesse sábado, Dia das Crianças, para torcedores do Flamengo. Ele mais uma vez se declarou ao rubro-negro. É óbvio que o contexto era especial, falando para torcedores do Flamengo, mas queria destacar algumas das frases, abre aspas. Se isso acontecer de eu ficar, vou estar muito feliz. Quero contar que esse projeto do Estádio Novo mexe comigo. O Flamengo merecia ter uma das maiores arenas do país, se não o maior estádio do Brasil. Estou muito ansioso para que isso aconteça. Ele se refere à inauguração da nova arena. Foi uma das perguntas feitas ao atacante, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Ele completa: sou da base do Santos e hoje tenho mais jogos pelo Flamengo do que pelo time que eu comecei a jogar.
com a idade que vocês têm hoje. Ele se referindo às crianças, o Gabigol que está prestes a completar 300 partidas e não descarta a renovação de contrato. Mas quero garantir para vocês que até agora não há nenhum avanço. O Flamengo não fez uma nova proposta e essa definição deve ficar para o próximo presidente, a eleição marcada para 9 de dezembro. Só para completar sobre o rubro-negro, nesse sábado, o Flamengo descartou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians em relação a Hugo Souza. Eu até ouvi de uma pessoa do Flamengo que seria importante para o rubro-negro ter a volta do Hugo na próxima temporada, o que permitiria a venda do Matheus Cunha, que tem perdido espaço, não tem conseguido jogar, virou reserva absoluto do titular do goleiro Rossi. A pergunta que eu quero deixar para você é: o Hugo Souza seria uma peça importante no elenco? Você gostaria do Neneca no gol de volta do Fla? Já usa espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião, beleza? Rodrigo Donchey lançou oficialmente sua candidatura à presidência do Flamengo em um evento realizado no Jockey Club, na Gávea, com mais de 1.000 pessoas presentes. Como atual vice-presidente geral e jurídico do clube, Donchey foi escolhido como candidato da situação pelo presidente Rodolfo Landim. Ele terá ao seu lado como vice Marcos Bodan, empresário do setor financeiro e imobiliário e responsável pelo projeto do novo estádio do Flamengo, que será construído no terreno do gasômetro. O evento marcou a primeira exibição da projeção do estádio por dentro, uma das grandes promessas da chapa Unifla. Entre os apoiadores de peso estavam grandes ídolos da história do Flamengo, como Nunes, Moser, Leandro, Andrade e o ex-goleiro Júlio César. Também marcaram presença o técnico Joel Santana e o ex-presidente Delair Dombrosk, que inicialmente seria candidato, mas decidiu unir forças com Donchey. O evento foi animado, com direito a show de Silvinho Blau Blau e muitas demonstrações de apoio de grupos políticos importantes, como Sinergia Rubro-Negra, Flamengo Raiz, Nosso Fla, entre outros. Durante sua fala, Donchey ressaltou que o compromisso com o novo estádio é exclusivo de sua chapa, enfatizando que a compra do terreno no gasômetro foi uma grande conquista. O estádio é um compromisso da nossa gestão, só a nossa candidatura se comprometeu com isso. A gente realizou a compra de um terreno que ninguém acreditava, afirmou Donchey. O estádio será um dos pilares de sua candidatura, assim como a continuidade de melhorias nas infraestruturas do clube, que, segundo ele, estava abandonado, mas agora está sendo revitalizado e muito utilizado pelos sócios e atletas. Em sua apresentação, Donchey e Landim destacaram os números impressionantes da atual gestão, que assumiu o Flamengo com um faturamento de R$ 500 milhões e aumentou essa receita para R$ 1,3 bilhão até 2023. No telão, foi exibido um vídeo mostrando as 12 conquistas no futebol profissional nos últimos anos, incluindo 4 cariocas, 2 brasileiros, 2 Libertadores, entre outros títulos, além de conquistas no basquete e os resultados olímpicos do clube nos Jogos de Paris. Donchey também falou sobre os pilares de sua candidatura, que vão além do estádio. Ele prometeu a continuidade dos investimentos no CT, melhorias na infraestrutura do clube, e ressaltou a importância de disputar torneios de alto nível, como a Libertadores e o Brasileirão. Para os esportes olímpicos, o objetivo é continuar a boa fase e preparar o clube para brilhar ainda mais nas próximas Olimpíadas. No departamento de futebol, a grande mudança será a saída de Marcos Braz, que, segundo Donchey, já se declarou cansado. O Marcos já disse que vai sair, ele prestou serviços importantes ao Flamengo, mas o ciclo dele se encerrou, disse Donchey. Em seu lugar, o plano é trazer um diretor técnico de futebol com um grande histórico no esporte, que trabalhará em conjunto com o diretor executivo para continuar levando o Flamengo ao topo.